ser professor no Brasil, né? Eu não sei se vocês sabem, mas eu sou licenciada em letras português e inglês. E eu já dei aula por 8 anos. Eu dei aula na escola pública, escola estadual, e cheguei a dar aula também na iniciativa privada. Eu cheguei a dar aula de idioma na iniciativa privada. Gente, ultimamente tem surgido aí os burburinhos de que é professor, anda doutrinando os alunos. Eu não estou falando se é esquerda, se é direita. E eu já ouvi algumas pessoas também falarem assim, que o professor na sala de aula, ele fala e para os alunos resta o silêncio. Eu gostaria de saber se essas pessoas já deram aula alguma vez na vida, porque só para você abrir a boca dentro de uma sala de aula já é a maior dificuldade. E tudo que o professor faz, tudo que acontece de errado numa sala, é culpa do professor. Houve um tempo que eu dava aula na escola pública e na época eu era novinha, não tinha a idade que eu tenho hoje, tinha 20 aninhos. Fala assim pra mim, você não segura a sala. Como é que você segura 40 adolescentes que sabem que a maior punição que eles vão ter é uma advertência e uma suspensão? No máximo. Como que você segura? Não tem como segurar a sala. E tem muita gente que fala assim, ah, mas o professor, ele tem que impor respeito. O respeito já é do professor de direito. A não ser que o professor esteja desrespeitando o aluno primeiro, ele teria que ter o direito de ter o respeito só por estar ali. Você é um ser humano, você está trabalhando. Você não tem nada que desrespeitar o cidadão que está ali trabalhando. Mas tem muito aluno que desrespeita porque sabe que não vai ter uma punição mais severa. E porque, todo mundo faz. Mas aí a culpa de quem é? É do professor. Tem que segurar a sala. Como que se segura a sala? Eu não sei disso até hoje. Eu dei aula por 8 anos. Não foram 8 anos direto na rede pública, porque eu acho que quem dá aula direto na rede pública se desgasta muito. Foi um tempo que eu dei aula na escola pública, depois eu dei um tempo na iniciativa privada. Na iniciativa privada a gente já tinha, porque os pais eram mais interessados de ver o filho aprendendo. A gente tinha como conversar com os pais. Mas na iniciativa pública, o pessoal não tava nem aí. Professor em sala de aula não tem respaldo, não tem respeito. Ninguém mais quer estudar para ser professor. Você pergunta para um jovem vestibulando que está acabando o ensino médio agora se ele quer ser professor. Alguns querem, mas é a minoria da minoria. Nós já estamos há algum tempo sofrendo um déficit no número de professores. Você está entendendo? Por quê? Porque ninguém quer. O salário é ruim, as condições são totalmente insalubres. Não tem respeito. A culpa é toda sua. Tem professor, gente, eu conheci um rapaz novinho uma vez também. Ele começou novinho, que nem eu. E eu me via muito nele porque eu comecei novinho. Ele chegava com a voz completamente rouca. Porque ele não conseguia dar aula. Ele não conseguia abrir a boca para a molecadinha. Ele dizia que ele impunha um pouco mais porque ele era alto e porque ele era homem. Eu, mulher, baixinha, na época não era mais fortinha, hoje eu tô gordinha, na época eu era magrinha ainda, com cara de adolescente. Eu com 20 anos tinha cara de 14, 15. Não era nem pra eu estar lá, gente. Hoje, se fosse hoje, eu não teria feito aquilo, não. Eu teria feito qualquer outra coisa pra eu ganhar dinheiro, menos aquilo. Até pra uma pessoa mais velha é difícil. E esse rapaz alto, homem, uma complexão um pouco um pouco impositiva do que a minha, que na época era uma mocinha, ele vinha com a voz rouca. E tem professor que tem ataque de pânico. Tem professor mais velho, tem muita gente que dá aula na terceira idade ainda, porque o dinheiro da aposentadoria não dá. Isso da reforma da Previdência, o professor já conhece há muito tempo. E o professor, não é incomum você ver um professor com mais de 70 anos dando aula. Justamente porque o professor sempre ganhou mal. Então, você não pode chegar numa certa idade, aposentar e se dar o luxo de parar de trabalhar. O professor não para. Por isso que muita gente não quer ser. Professor mais velho, nessa faixa etária que eu tô falando pra vocês, professor na casa dos 60, dos 70 anos ainda dando aula, infartando em sala de aula. Porque o aluno não respeita nem a idade do professor, que às vezes tem idade para ser vô dele.
Não tá respeitando a idade do professor, que ainda precisa trabalhar para se manter, porque ninguém vai passar por aquilo porque gosta. Ninguém vai passar violência verbal todos os dias. E às vezes física, porque gosta. Eu era menina nova, sei lá. Menina nova se recupera mais fácil. Uma pessoa idosa. Não tem respeito nem pela idade, pelos cabelos brancos da pessoa, gente. Eu dei aula de 2006 a 2014. Relembrando, eu vou fazer 33 anos agora. Né, em março. E quem tá começando agora, se até ao máximo no material didático. Falar assim, olha, tá aqui no material. Eu passei o que o material tá falando pra eu passar. Não é nada de minha cabeça, não é porque eu quero, não é porque eu gosto. É um material. Você tá entendendo? Inclusive eu penso que todo colégio, não sei se existe, todo colégio e toda escola deveria ter um regulamento, tanto para professor quanto para aluno, com direitos e deveres. Tinha professor no primário que fazia combinados, vamos fazer combinados. Mas depois da adolescência não faz mais. Coloca lá as regras dos alunos, coloca as regras dos professores. Quem infringisse tinha que sofrer alguma sanção. Entendeu? Eu conheço muito professor que foi afastado, fosse por síndrome de pânico, fosse por ataque cardíaco, fosse pelo que fosse. Eu conheci uma professora que estourava acho que ácido úrico nela, por causa do estresse. Você tá entendendo? Então tinha que ter regras muito claras. Pelo menos nos locais onde eu passei não havia regras tão claras assim. Não é só você abrir um livro, cobram que o professor seja meio que um psicólogo. E você não pode dar muito pitaco, não. Se você der muito pitaco, pode dar um problema muito sério. Já conheci aluna que era gestante na adolescência. Aluna que o pai tinha não sei quantos filhos. E não dava atenção direito para os filhos. Então, às vezes, esse aluno vem carente de atenção. E ainda vão cobrar que você segure a sala. Deveria haver uma maior estrutura, gente, para acolher esses alunos também. Deveria haver uma maior estrutura para esse aluno poder, por exemplo, ter um problema com, tem muita gente que é abusada sexualmente dentro de casa. E às vezes vai descontar na escola. Já que eu sou abusado na minha casa, eu vou quebrar tudo aqui dentro mesmo, vou xingar todo mundo mesmo, vou xingar os coleguinhas mesmo. E acabou, sabe? Não tem acompanhamento. Eles jogam os adolescentes, as crianças lá dentro, eles não querem saber. O aluno não é cuidado enquanto indivíduo. Isso é importante, gente. É importante haver esse cuidado. E às vezes o professor sequer pode ter esse cuidado porque é considerado feio meter o bedelho. Você vai meter o bedelho na vida do aluno, não pode. Inclusive, eu daria essa dica para quem está começando agora. Ater-se a livro didático. Porque se você se ater eu vou dar aula da minha cabeça, depois você vai ser responsável por tudo que você falar ali. Podem jogar tudo contra você. E é bem complicadinho, tá, gente? Então, tem que haver uma desmistificação da figura do professor, tá, gente? Porque, professor doutrina, o professor só fala e o aluno fica em silêncio. Às vezes o professor não consegue nem falar, gente. Eu creio assim, todo adulto que foi pai ou mãe deveria ter aulas. Deveria ver como é que são as aulas de seu filho, nem que fosse um dia só. Para ver a realidade que o professor está passando em sala de aula. O professor também merecia mais respeito, merecia um salário melhor. E merecia também ser tratado com um pouquinho mais de dignidade, porque tudo é culpa do professor. E se as coisas dão certo, o crédito não vai para o professor, o mérito não vai para o professor. Acaba ainda para os outros, né? Gente, é isso aí. Inscrevam-se aqui no canal, deem like no vídeo, ativem o sininho e não esqueçam de comentar. Se vocês discordam, se vocês não concordam, podem escrever aqui. Eu falo daqui, vocês falam daí.